Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu estarei falando sobre a oração, o poder da oração. A oração deve ser a nossa primeira resposta, não a última opção. A Bíblia diz que a oração fervorosa feita por um homem justo tem grande poder disponível. Todos desejamos poder, então todos precisamos orar. Lembre-se disso. Orações cheias de fé abrem as portas para que Deus possa operar milagres em sua vida. Em Tiago, capítulo 5, iremos começar com o verso 13. Alguém entre vós aflito, maltratado, sofrendo mal? Ele deve orar. Veja, a primeira linha de ataque e defesa de Deus para todas as situações é a oração. Alguém de coração alegre, cante louvores a Deus, que é um outro tipo de oração. E está alguém doente? Que chame os anciãos da igreja e que estes orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, não oração sem fé e cheia de dúvida, mas a oração da fé, digam a oração da fé, salvará quem estiver doente e o Senhor o restaurará. Se alguém cometeu algum pecado, ele será perdoado. Bem, tudo isso através da oração. Você será perdoado, você será curado. Aleluia. Confesse uns aos outros suas faltas, seus escorregões, suas ofensas, seus pecados, e orem uns pelos outros, para que sejam curados e restaurados para um equilíbrio espiritual da mente e do coração. Em vez de acusar as pessoas, temos que orar. Eu vou repetir. Em vez de julgar as pessoas, precisamos orar. Ao invés de ter uma opinião de crítica, mesmo que as palavras não saiam da boca, se temos uma opinião crítica, devemos usar uma mesma energia para orar e obter resultados positivos. Quando vemos pessoas que, obviamente, não estão vivendo da maneira que deveriam viver, em vez de dizer, oh, que pena, levaria a mesma quantidade de energia para dizer, Deus, eu peço que ajudes aquela pessoa, revela-te a ela e trabalhe em sua vida. Quando nós vimos aquelas linhas de propagandas nocivas na TV, ao invés de dizer, eu simplesmente acho que alguém precisa fazer algo, nós devemos orar, Deus, tire-os do ar. Eles estão enganando as pessoas. Eu oro para que o Senhor tire-os do ar. Quando vemos lojas adultas vendendo coisas pornográficas e coisas diferentes que não deveriam ser vendidas, Dave e eu sempre oramos para que Deus feche o lugar. E é incrível. É realmente incrível, meus irmãos, o quanto você pode ministrar. Só através de desenvolver um hábito de orar em todas as situações. Todos creem no poder da oração. Mas Deus falou algo para mim alguns meses atrás. Eu estava orando, passando tempo com Ele. Ele me disse, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, Senhor, eu acredito. E numa segunda vez ele disse, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, eu acredito no poder da oração.
vez. Joyce, se você realmente acredita no poder da oração, bem, então... Como não sou boba, percebi que Deus estava tentando me mostrar algo. Então fiquei em silêncio e ele falou, sabe, que se você realmente soubesse qual é o poder da oração, você oraria muito mais do que você ora. Falando sobre orar mais, não precisa ficar tímido, não significa que você vai se trancar em um quarto e se ajoelhar e ficar lá o dia inteiro. Existem tempos separados para oração, onde nós vamos ao nosso secreto e oramos, mas o seu carro pode ser o seu secreto. O banheiro pode ser o seu lugar secreto. É bom ter um lugar que é seu, onde possa passar um tempo com Deus, mas você precisa orar do início ao fim do dia. Quero que não se esqueça, as orações abrem portas para Deus trabalhar. As orações abrem as portas para Deus trabalhar. Enquanto não orarmos, Deus não trabalhará. Isso é um grande mistério. Otmani fala muito sobre isso. O mistério da oração é um grande mistério. Deus que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, qualquer coisa. Ele tudo sabe, tudo vê, está em todo lugar e em todo tempo, tem todo o poder. Por que Ele precisa de nós? Porque Deus não irá agir sem a oração de alguém. Agora, nós sabemos que Deus é soberano e existem vezes que Ele trabalha em torno disso, mas o que interessa é que Deus diz. Eu procurei intercessores e não pude achar nenhum. Deus não quer ter que destruir pessoas porque Ele não encontra alguém que ore. Somos parceiros de Deus. Deus coloca coisas em nosso coração e nós precisamos agir. Deus coloca algo em seu coração e você precisa agir. E meu irmão, é aí que a vida fica realmente boa. Você nunca sabe o quão importante é tomar um pequeno passo, tomar uma atitude, fazer a oração ou falar algo para alguém ou fazer algo para alguém que Deus colocou em seu coração. Pode parecer simples para você, mas para esse alguém pode ser como um milagre. Um grande milagre. Eu estava sentada no restaurante. Algumas semanas atrás eu estava sozinha. Eu normalmente não saio para comer sozinha, mas eu estava num certo lugar escrevendo. Frequento alguns lugares onde me sinto confortável em estar só. Então, eu fui lá para comer e não tinha ninguém ali. E lá para o final, duas mulheres entraram, elas sentaram numa outra mesa do lado. E imediatamente, elas nem estavam sentadas ainda, eu senti o Espírito me direcionar a comprar o almoço para elas. Bem, eu não as conheço e pelo que eu sei, elas também não sabem quem eu sou. Compro o almoço delas. Bem, sabe, nós todos temos essas pequenas coisas que, sabe, Deus nos leva a fazer. E então, quando me levantei para pagar a minha conta, eu falei com a garçonete, a quem eu já tinha decidido abençoar, porque ela me contou que era mãe solteira, com 3 crianças, e ela me falou das dificuldades que ela passava. Eu sabia que ela tinha 2 empregos, eu pude vê-la em 2 restaurantes, onde ela trabalhava. Eu tinha perguntado, precisamos perguntar às pessoas sobre elas. Precisamos nos preocupar com as pessoas e perguntá-las como elas estão. As coisas que eu estou falando para você têm a ver com sua vida de oração. Eu não cheguei a esse ponto ainda, mas a fé só funciona através do amor. Se você não caminha em amor, esqueça que a sua oração de fé vai funcionar. Quero ter certeza que você entendeu. A fé é fortalecida e ativada através do amor. Podemos pensar que somos grandes pessoas de fé, mas se não tivermos uma caminhada de amor, Deus não nos ouvirá. Amém? Eu não sei o que o amor é para você, mas não é simplesmente irmos à igreja e nos abraçarmos uns aos outros e aí acaba tudo. Amor não é só uma teoria ou uma fala, é uma atitude que nós tomamos.
indo de encontro às necessidades. É realmente nojento. Quantas vezes nós vemos as pessoas desesperadas e nós temos aquilo que poderia mudar suas vidas, mas não nos mexemos. Não nos movemos. Então, quando a garçonete veio ao meu encontro, eu quis fazer tudo bem simples. Eu disse, eu só quero lhe dar uma quantia de dinheiro, aqui está, para pagar o meu almoço e o almoço delas. E depois, você pode guardar o resto para você. Só fale para elas que eu queria pagar o almoço delas. Eu simplesmente diga para elas que Deus as ama. Muito simples. Bem, na noite seguinte, nós fomos para outro restaurante, onde a garçonete trabalhava. E ela falou, aquelas mulheres ficaram tão felizes. Primeiramente, elas sabiam quem você é. Elas te assistem na TV. Esse foi um testemunho legal, hein? Eu realmente faço o que eu prego. Então, é sempre bom quando isso acontece, sabe? Porque é como se fosse uma, quero dizer, confirmação talvez para elas de que vale a pena ouvir o que eu falo, eu não sei. E ela disse, elas choraram. Eu disse, elas choraram por causa de um almoço de $20. Ela disse, não foi sobre isso. Elas disseram algo que você não sabe, mas Deus sabe. Vamos lá. Era que elas eram a mãe e filha e o esposo daquela mulher, que era o pai da menina, estava no hospital em estado crítico. E elas estavam preocupadas. E quando você mandou-lhes a mensagem, diga para elas que Deus as ama, elas sabiam que era uma palavra vinda de Deus e que tudo ficaria bem. Então, estão vindo, é simples. E a única razão para eu estar falando isso para você não é para que você pense bem de mim. Nós sabemos que a Bíblia nos manda fazer o que fazemos em segredo, mas eu tenho que te dizer algo só para enfatizar o ponto, para que as pessoas entendam o poder que há numa simples, pequena ação de obediência. E você nunca sabe, quando Deus te chama para fazer uma simples oração, todos digam simples. Somente uma simples e pequena oração, Deus ajude aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não sabia que Deus poderia ajudá-la. Ou talvez ela pense que Deus não se importa. Mas nós perdemos a oportunidade de orar pelas pessoas porque o inimigo tem nos convencido que a oração tem que ter uma certa postura, um certo lugar, bem eloquente, especialmente longa. Mas Deus trabalha se simplesmente pedirmos, Deus ajude aquela pessoa. Tudo o que ele precisa é de uma porta aberta. E você pode abrir essa porta através de uma simples oração de fé. Os nossos encontros começaram a ficar maiores. E eu tive que abrir mão de pôr a mão em um por um e ministrar e ter a oportunidade de talvez orar com as pessoas sobre coisas específicas. Ou impor as mãos para elas serem batizadas e eu não podia impor as mãos nos doentes que estavam presentes no local e também não podia ministrar libertação para todas as pessoas que tinham cadeias em suas vidas. Isso me preocupava porque eu queria ministrar as pessoas, mas sabia que não podia me matar. Porque quando a multidão fica deste tamanho, eu sei que eu tentei no começo, eu estava indo dormir 2, 3 horas da manhã, me levantando às 6 e eu não conseguia aguentar. Então Deus simplesmente me disse, se você orar a oração da fé e abrir as portas para o meu agir, eu os curarei. Eu os tocarei, eu os libertarei. Então eu faço isso em todas as conferências. Em cada uma delas, eu tiro 10 minutos para orar pelas pessoas, como eu fiz ontem à noite. Eu poderia dizer que eu não tenho tempo para isso. Eu poderia ter pulado o batismo com o Espírito Santo hoje, mas sabe, às vezes quando estou cansada, eu sou tentada. Porque uma coisa que você talvez não entenda é que orar pelas pessoas, se você realmente tem uma oração sincera e está orando por essa quantidade de pessoas de uma vez, existe uma energia que você libera que algumas vezes pode deixar um pouco cansado. Mas graças a Deus ele renova as nossas forças, amém? O que nós damos, nós recebemos. Mas eu tenho chegado ao ponto onde eu preciso entender que eu não tenho o direito de não abrir a porta para alguém. Que sentido teria eu sair por aí dizendo que sou ministra, sem pelo menos abrir a porta para Deus trabalhar? Certamente eu não posso fazer isso. Agora, eu não tinha entendido direito a frase abrir a porta. Até alguns anos atrás, quando fui a uma igreja, e no final do sermão, quando eu terminei de pregar, uma jovem veio até mim e sussurrou no meu ouvido, o pastor quer ter a certeza que você vai abrir a porta da igreja.
Eu pensei, será que ele quer que eu corra para o fundo da igreja e abra a porta? Depois pensei que talvez ele queria que eu fosse para a porta. Então eu chamei de volta e perguntei, o que você disse? Ela disse, o pastor quer ter a certeza que você vai abrir a porta da igreja. Eu disse, do que você está falando? Ela disse, ele quer que você faça um apelo. Oh, eu entendi agora, ok. Orar para que pessoas venham a Cristo. Nós abrimos a porta para que Deus possa trabalhar. Quando nós oramos. Quando orei ontem à noite, levaram 10 minutos, talvez 15, até cantarmos o hino esperando em Deus. E eu notei que umas 200 ou 300 pessoas levantaram as mãos esta manhã, não só tendo a esperança de serem curadas, mas elas estão vendo a diferença hoje. Elas viram a diferença, Deus as tocou, porque nós abrimos a porta. Você irá começar a abrir a porta para Deus trabalhar em sua vida. Você irá começar a abrir a porta para Deus trabalhar na vida de outras pessoas. Todos digam, eu posso abrir a porta. Precisamos orar e não nos preocupar. Precisamos orar e não fofocar. E entender o poder da oração. Agora, olhando aqui em Tiago 5... a perseverante e contínua oração de um homem justo disponibiliza uma quantidade tremenda de poder. Uau! Eu amo isso. O sincero. O que é uma oração fervorosa? King James diz, a oração fervorosa do homem justo. O que é oração fervorosa? Eu antes pensava que era alta e longa. Eu pensava que se você não estivesse gritando e orando bem alto, não estava sendo ouvido. A oração fervorosa era... Mas eu descobri que a oração fervorosa é sincera de coração e com foco. Uma das coisas que temos que aprender enquanto estamos orando é manter a nossa mente naquilo que estamos fazendo. Existe um grande perigo quando oramos com as pessoas, de deixarmos de orar, de realmente falarmos com Deus de todo o coração. Você precisa tomar cuidado para não entrar em um pensamento de querer impressionar as pessoas que estão em sua volta com sua oração eloquente. Vamos lá, eu estou sendo honesta. Deus me falou, você deixou de falar comigo uns minutos atrás e agora está tentando impressioná-los? A oração fervorosa e de coração. De que tipo de homem? Um homem condenado? Um homem culpado? Um homem que não gosta de si mesmo, que sempre... está para baixo criticando a si mesmo? Não, a oração fervorosa é de um homem justo. Ele continua nos contando uma pequena história sobre Elias, que é citado com razão. E o próximo verso diz Elias, ainda falando sobre a oração, e Elias era um ser humano que tinha a mesma natureza que temos, com sentimentos e afetos como a nossa. Em outras palavras, Elias nem sempre fazia tudo certo. Um dia ele estava tão mergulhado no poder de Deus que ele matou 450 profetas de Baal, deixou todo mundo de boca aberta, e no dia seguinte, todos digam no dia seguinte, quantos sabem que podemos ter um ótimo dia espiritual? Até as crianças chegarem em casa. Eu descobri que eu podia me dar bem com todo mundo quando eu estava em casa. Quando elas chegavam que eu tinha problemas, e elas sempre apareciam. E ali estavam. E eu saía de louvado seja o Senhor, aleluia, ouvindo minhas fitas o dia todo, as minhas músicas. Então as crianças chegavam em casa e... assim como Elias, mas sabe, quando você age assim e depois vai orar, o diabo te diz assim, quem você pensa que é? É melhor calar a boca depois de ter agido assim. Então começamos a fazer aquelas orações rasas, bem agora, Deus, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me ajudar. Essa palavra só significa fazer o suficiente só para atravessar. Deus não quer que sejamos medíocres querendo só isso. Ele quer que cheguemos com ousadia diante do trono do quê? Da graça. O trono da graça. Graça não significa que merecemos, mas podemos ter porque Deus é bom. Então Elias... um dia, era uma montanha de poder e no dia seguinte estava fugindo de uma mulher. Ficou depressivo, queria suicidar,
Bem, Deus, se for para ser dessa forma, é melhor o Senhor levar minha vida agora, porque eu sou o único que te ama. Ele estava tendo piti, como muitas vezes eu já tive também. É melhor dar um fim na minha vida, Deus. Eu estou uma bagunça, eu não tenho razão para continuar, sabe? Mas foi desse jeito, Elias estava bem assim. Vejamos o que aconteceu. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e ele orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, o que dizer sobre justiça? O que faz uma pessoa justa? Não fazemos todas as coisas certas, com certeza. Mas somos limpos pelo sangue de Cristo, Ele nos dá o direito de estar perante Deus, e é um presente. A justiça é dada a nós, e como ela é recebida? Pela fé. Agora, Efésios 6, falando sobre a batalha espiritual, diz: vestir a couraça da justiça. Vista-se. Pensa na sua jaqueta. Você pode estar congelando. Mas se você puser a jaqueta, ficará quentinho. No entanto, se não colocar a jaqueta, continuará congelando. Amém? Alguma vez você já sentiu frio e não estava coberto e sabia que tinha cobertor aqui? Mas você estava com preguiça de sair da cama? Eu deveria dizer nós, porque também já fiz isso. Nós somos muito preguiçosos para sair da cama e caminhar 3 pés. Então você fica horas precisando ir ao banheiro, não se levanta para ir e... Se você está se sentindo miserável, é culpa sua. Deus diz: eu tenho te dado o que você precisa. Agora preste atenção. Eu já te dei o que você precisa através de Cristo para viver uma vida poderosa. Você não precisa viver em depressão, desencorajada, cabisbaixa, atravessando cada dia por um triz. Você pode ter a ajuda de Deus em tudo, mas você precisa orar. Você não pode fazer orações com falta de fé e dúvida. Você não pode ir diante de Deus cheio de condenação, se sentindo sujo, orar e esperar uma resposta. Precisamos entender isso. Sabe que existem muitas outras pessoas que constantemente vivem debaixo de uma nuvem de culpa e condenação? Essa é a sua companheira constante. Quando passam algo, o diabo faz de tudo para que cometa um outro erro e o ciclo começa. É um redemoinho de culpa. Você nunca conseguirá sair dele. E se você não souber quem é em Cristo e não tiver um bom relacionamento com você mesmo, é melhor parar tudo. Você não precisará fazer mais nenhuma oração sobre promoção, sucesso, prosperidade ou qualquer coisa. Você precisa parar tudo e você precisa estudar até descobrir quem você é em Cristo e até você ter certeza de vestir a justiça todos os dias da sua vida. Às vezes eu dou um exemplo. Eu fiz isso uma vez, mas hoje eu não tenho ele aqui de manhã. Mas eu penso que é como se tivéssemos um casaco que ficou mais sujo que poderia ficar, está com aparência patética. E aí nós temos um lindo roupão, o qual uma rainha usaria. Esse roupão está disponível para nós, mas existem pessoas que vão e usam os velhos trapos de condenação. Mesmo que o roupão da justiça tenha lhe sido dado, não é por acaso que a Bíblia diz: vista-se da justiça. Nós somos parceiros de Deus, Ele nos deu, então vamos vestir? Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Hoje eu estarei falando sobre a oração, o poder da oração. A oração deve ser a nossa primeira resposta, não a última opção. A Bíblia diz que a oração fervorosa feita por um homem justo tem grande poder disponível. Todos desejamos poder, então todos precisamos orar. Lembre-se disso. Orações cheias de fé abrem as portas para que Deus possa operar milagres em sua vida. Em Tiago, capítulo 5, iremos começar com o verso 13. Há alguém entre vós aflito? Maltratado, sofrendo mal? Ele deve orar. Veja, a primeira linha de ataque e defesa de Deus para todas as situações é a oração. Alguém de coração alegre, cante louvores a Deus, que é um outro tipo de oração. E está alguém doente?
que chame os anciãos da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, não oração sem fé e cheia de dúvida, mas a oração da fé, digam a oração da fé, salvará quem estiver doente, e o Senhor o restaurará. Se alguém cometeu algum pecado, ele será perdoado. Bem, tudo isso através da oração. Você será perdoado, você será curado. Aleluia. Confesse uns aos outros suas faltas, seus escorregões, suas ofensas, seus pecados, e orem uns pelos outros, para que sejam curados e restaurados para um equilíbrio espiritual da mente e do coração. Em vez de acusar as pessoas, temos que orar. Eu vou repetir. Em vez de julgar as pessoas, precisamos orar. Ao invés de ter uma opinião de crítica, mesmo que as palavras não saiam da boca, se temos uma opinião crítica, devemos usar uma mesma energia para orar e obter resultados positivos. Quando vemos pessoas que, obviamente, não estão vivendo da maneira que deveriam viver, em vez de dizer, oh, que pena, levaria a mesma quantidade de energia para dizer, Deus, eu peço que ajudes aquela pessoa, revela-te a ela e trabalhe em sua vida. Quando nós vimos aquelas linhas de propagandas nocivas na TV, ao invés de dizer, eu simplesmente acho que alguém precisa fazer algo, nós devemos orar, Deus, tire-os do ar. Eles estão enganando as pessoas. Eu oro para que o Senhor tire-os do ar. Quando vemos lojas adultas vendendo coisas pornográficas e coisas diferentes que não deveriam ser vendidas, Dave e eu sempre oramos para que Deus feche o lugar. E é incrível, é realmente incrível, meus irmãos, o quanto você pode ministrar. Só através de desenvolver um hábito de orar em todas as situações. Todos creem no poder da oração. Mas Deus falou algo para mim alguns meses atrás. Eu estava orando, passando tempo com Ele. Ele me disse, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, Senhor, eu acredito. E numa segunda vez ele disse, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Sim, eu acredito no poder da oração. Numa terceira vez, Joyce, você realmente acredita no poder da oração? Bem, então, como não sou boba, eu percebi que Deus estava tentando me mostrar algo. Então fiquei em silêncio e ele falou, sabe, que se você realmente soubesse qual é o poder da oração, você oraria muito mais do que você ora. Falando sobre orar mais, não precisa ficar tímido, não significa que você vai se trancar em um quarto e se ajoelhar e ficar lá o dia inteiro. Existem tempos separados para oração, onde nós vamos ao nosso secreto e oramos, mas o seu carro pode ser o seu secreto. O banheiro pode ser o seu lugar secreto. É bom ter um lugar que é seu, onde possa passar um tempo com Deus, mas você precisa orar do início ao fim do dia. Quero que não se esqueça, as orações abrem portas para Deus trabalhar. As orações abrem as portas para Deus trabalhar. Enquanto não orarmos, Deus não trabalhará. Isso é um grande mistério. Otmani fala muito sobre isso. O mistério da oração é um grande mistério. Deus que pode fazer qualquer coisa que Ele quiser, qualquer coisa. Ele tudo sabe, tudo vê, está em todo lugar e em todo tempo, tem todo o poder. Por que Ele precisa de nós? Porque Deus não irá agir sem a oração de alguém. Agora, nós sabemos que Deus é soberano e existem vezes que Ele trabalha em torno disso, mas o que interessa é que Deus diz. Eu procurei intercessores e não pude achar nenhum. Deus não quer ter que destruir pessoas porque Ele não encontra alguém que ore. Somos parceiros de Deus. Deus coloca coisas em nosso coração e nós precisamos agir. Deus coloca algo em seu coração e você precisa agir. E meu irmão, é aí que a vida fica realmente boa. Você nunca sabe o quão importante é tomar um pequeno passo, tomar uma atitude, fazer a oração ou falar algo para alguém ou fazer algo para alguém que Deus colocou em seu coração. Pode parecer simples para você, mas para esse alguém pode ser como um milagre, um grande milagre. Eu estava sentada num restaurante
Algumas semanas atrás eu estava sozinha. Eu normalmente não saio para comer sozinha, mas eu estava num certo lugar escrevendo. Frequento alguns lugares onde me sinto confortável em estar só. Então, eu fui lá para comer e não tinha ninguém ali. E lá pro final, duas mulheres entraram, elas sentaram numa outra mesa do lado. E imediatamente, elas nem estavam sentadas ainda, eu senti o Espírito me direcionar a comprar o almoço para elas. Bem, eu não as conheço e pelo que eu sei, elas também não sabem quem eu sou. Compro o almoço delas. Bem, sabe, nós todos temos essas pequenas coisas que, sabe, Deus nos leva a fazer. E então, quando me levantei para pagar a minha conta, eu falei com a garçonete, a quem eu já tinha decidido abençoar, porque ela me contou que era mãe solteira, com 3 crianças, e ela me falou das dificuldades que ela passava. Eu sabia que ela tinha 2 empregos, eu pude vê-la em 2 restaurantes, onde ela trabalhava. Eu tinha perguntado, precisamos perguntar às pessoas sobre elas. Precisamos nos preocupar com as pessoas e perguntá-las como elas estão. As coisas que eu estou falando para você têm a ver com sua vida de oração. Eu não cheguei a esse ponto ainda, mas a fé só funciona através do amor. Se você não caminha em amor, esqueça que a sua oração de fé vai funcionar. Quero ter certeza que você entendeu. A fé é fortalecida e ativada através do amor. Podemos pensar que somos grandes pessoas de fé, mas se não tivermos uma caminhada de amor, Deus não nos ouvirá. Amém? Eu não sei o que o amor é para você, mas não é simplesmente irmos à igreja e nos abraçarmos uns aos outros e aí acaba tudo. Amor não é só uma teoria ou uma fala, é uma atitude que nós tomamos. Indo de encontro às necessidades. É realmente nojento. Quantas vezes nós vemos as pessoas desesperadas e nós temos aquilo que poderia mudar suas vidas, mas não nos mexemos. Não nos movimos. Então, quando a garçonete veio ao meu encontro, eu quis fazer tudo bem simples. Eu disse, eu só quero lhe dar uma quantia de dinheiro, aqui está, para pagar o meu almoço e o almoço delas. E depois, você pode guardar o resto para você. Só fale para elas que eu queria pagar o almoço delas. Eu simplesmente diga para elas que Deus as ama. Muito simples. Bem, na noite seguinte, nós fomos para outro restaurante onde a garçonete trabalhava, e ela falou, aquelas mulheres ficaram tão felizes. Primeiramente, elas sabiam quem você é, elas te assistem na TV. Esse foi um testemunho legal, hein? Eu realmente faço o que eu prego. Então, é sempre bom quando isso acontece, sabe? Porque é como se fosse uma, quero dizer, confirmação talvez para elas de que vale a pena ouvir o que eu falo, eu não sei. E ela disse, elas choraram. Eu disse, elas choraram por causa de um almoço de $20. Ela disse, não foi sobre isso. Elas disseram algo que você não sabe, mas Deus sabe. Vamos lá. Era que elas eram a mãe e filha. E o esposo daquela mulher, que era o pai da menina, estava no hospital em estado crítico. E elas estavam preocupadas. E quando você mandou-lhes a mensagem, diga para elas que Deus as ama, elas sabiam que era uma palavra vinda de Deus e que tudo ficaria bem. Então, estão vindo, é simples. E a única razão para eu estar falando isso para você não é para que você pense bem de mim. Nós sabemos que a Bíblia nos manda fazer o que fazemos em segredo, mas eu tenho que te dizer algo só para enfatizar o ponto, para que as pessoas entendam o poder que há numa simples, pequena ação de obediência. E você nunca sabe, quando Deus te chama para fazer uma simples oração, todos digam simples. Somente uma simples e pequena oração, Deus ajude aquela pessoa. Talvez aquela pessoa não sabia que Deus poderia ajudá-la. Ou talvez ela pense que Deus não se importa, mas nós perdemos a oportunidade de orar pelas pessoas porque o inimigo tem nos convencido que a oração tem que ter uma certa postura, um certo lugar, bem eloquente, especialmente longa. Mas Deus trabalha se simplesmente pedirmos, Deus ajude aquela pessoa. Tudo o que ele precisa é de uma porta aberta. E você pode abrir essa porta através de uma simples oração de fé. Os nossos encontros começaram a ficar maiores. E eu tive que abrir mão de pôr a mão em um por um e ministrar e ter a oportunidade de talvez orar com as pessoas sobre coisas específicas. Ou impor as mãos para elas serem batizadas e
Eu não podia impor as mãos nos doentes que estavam presentes no local e também não podia ministrar libertação para todas as pessoas que tinham cadeias em suas vidas. Isso me preocupava porque eu queria ministrar às pessoas, mas sabia que não podia me matar. Porque quando a multidão fica deste tamanho, eu sei que eu tentei no começo, eu estava indo dormir 2, 3 horas da manhã, me levantando às 6 e eu não conseguia aguentar. Então Deus simplesmente me disse, se você orar a oração da fé e abrir as portas para o meu agir, eu os curarei. Eu os tocarei, eu os libertarei. Então eu faço isso em todas as conferências. Em cada uma delas, eu tiro 10 minutos para orar pelas pessoas, como eu fiz ontem à noite. Eu poderia dizer que eu não tenho tempo para isso. Eu poderia ter pulado o batismo com o Espírito Santo hoje, mas sabe, às vezes quando estou cansada, eu sou tentada. Porque uma coisa que você talvez não entenda é que orar pelas pessoas, se você realmente tem uma oração sincera e está orando por essa quantidade de pessoas de uma vez, existe uma energia que você libera que algumas vezes pode deixar um pouco cansado. Mas graças a Deus Ele renova as nossas forças, amém? O que nós damos, nós recebemos. Mas eu tenho chegado ao ponto onde eu preciso entender que eu não tenho o direito de não abrir a porta para alguém. Que sentido teria eu sair por aí dizendo que sou ministra sem pelo menos abrir a porta para Deus trabalhar? Certamente eu não posso fazer isso. Agora, eu não tinha entendido direito a frase abrir a porta. Até alguns anos atrás, quando fui a uma igreja e no final do sermão, quando eu terminei de pregar, uma jovem veio até mim e sussurrou no meu ouvido, o pastor quer ter a certeza que você vai abrir a porta da igreja. Eu pensei, será que ele quer que eu corra para o fundo da igreja e abra a porta? Depois pensei que talvez ele queria que eu fosse para a porta. Então eu chamei de volta e perguntei, o que você disse? Ela disse, o pastor quer ter a certeza que você vai abrir a porta da igreja. Eu disse, do que você está falando? Ela disse, ele quer que você faça um apelo. Oh, eu entendi agora, ok. Orar para que pessoas venham a Cristo. Nós abrimos a porta para que Deus possa trabalhar. Quando nós oramos. Quando orei ontem à noite, levaram 10 minutos, talvez 15, até cantarmos o hino esperando em Deus. E eu notei que umas 200 ou 300 pessoas levantaram as mãos esta manhã, não só tendo a esperança de serem curadas, mas elas estão vendo a diferença hoje. Elas viram a diferença, Deus as tocou, porque nós abrimos a porta. Você irá começar a abrir a porta para Deus trabalhar em sua vida. Você irá começar a abrir a porta para Deus trabalhar na vida de outras pessoas. Todos digam, eu posso abrir a porta. Precisamos orar e não nos preocupar. Precisamos orar e não fofocar. E entender o poder da oração. Agora, olhando aqui em Tiago 5... a perseverante e contínua oração de um homem justo disponibiliza uma quantidade tremenda de poder. Uau! Eu amo isso. O sincero. O que é uma oração fervorosa? King James diz, a oração fervorosa do homem justo. O que é oração fervorosa? Eu antes pensava que era alta e longa. Eu pensava que se você não estivesse gritando e orando bem alto, não estava sendo ouvido. A oração fervorosa era... Mas eu descobri que a oração fervorosa é sincera, de coração e com foco. Uma das coisas que temos que aprender enquanto estamos orando é manter a nossa mente naquilo que estamos fazendo. Existe um grande perigo quando oramos com as pessoas, de deixarmos de orar, de realmente falarmos com Deus de todo o coração. Você precisa tomar cuidado para não entrar em um pensamento de querer impressionar as pessoas que estão em sua volta com sua oração eloquente. Vamos lá, eu estou sendo honesta. Deus me falou, você deixou de falar comigo uns minutos atrás e agora está tentando impressioná-los? A oração fervorosa e de coração. De que tipo de homem? Um homem condenado? Um homem culpado? Um homem que não gosta de si mesmo, que sempre... está para baixo criticando a si mesmo? Não, a oração fervorosa é de um homem justo. Ele continua nos contando uma pequena história sobre Elias, que é citado com razão. E o próximo verso diz Elias, ainda falando sobre a oração, e Elias era um ser humano que tinha a mesma natureza que temos, com sentimentos e afetos como a nossa. Em outras palavras, Elias nem sempre fazia tudo certo. Um dia ele estava tão
mergulhado no poder de Deus? Que ele matou 450 profetas de Baal? Deixou todo mundo de boca aberta. E no dia seguinte... Todos digam no dia seguinte. Quantos sabem que podemos ter um ótimo dia espiritual? Até as crianças chegarem em casa. Eu descobri que eu podia me dar bem com todo mundo quando eu estava em casa. Quando elas chegavam que eu tinha problemas. E elas sempre apareciam. E ali estavam. E eu saía de... Louvado seja o Senhor, aleluia. Ouvindo minhas fitas o dia todo, as minhas músicas. Então as crianças chegavam em casa e... Assim como Elias. Mas sabe, quando você age assim e depois vai orar, o diabo te diz assim: quem você pensa que é? É melhor calar a boca depois de ter agido assim. Então começamos a fazer aquelas orações rasas. Bem, agora Deus, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me ajudar. Essa palavra só significa fazer o suficiente só para atravessar. Deus não quer que sejamos medíocres querendo só isso. Ele quer que cheguemos com ousadia diante do trono. Do quê? Da graça. O trono da graça. Graça não significa que merecemos, mas podemos ter porque Deus é bom. Então Elias... Um dia, era uma montanha de poder e no dia seguinte estava fugindo de uma mulher. Ficou depressivo, queria suicidar. Bem, Deus, se for para ser dessa forma, é melhor o Senhor levar minha vida agora porque eu sou o único que te ama. Ele estava tendo piti, como muitas vezes eu já tive também. É melhor dar um fim na minha vida, Deus, eu estou uma bagunça, eu não tenho razão para continuar, sabe? Mas foi desse jeito, Elias estava bem assim. Vejamos o que aconteceu. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e ele orou outra vez, e os céus enviaram a chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, o que dizer sobre justiça? O que faz uma pessoa justa? Não fazemos todas as coisas certas, com certeza. Mas somos limpos pelo sangue de Cristo, ele nos dá o direito de estar perante Deus, e é um presente. A justiça é dada a nós e como ela é recebida? Pela fé. Agora Efésios 6, falando sobre a batalha espiritual, diz: vestir a couraça da justiça. Vista-se. Pensa na sua jaqueta. Você pode estar congelando. Mas se você puser a jaqueta, ficará quentinho. No entanto, se não colocar a jaqueta, continuará congelando. Amém? Alguma vez você já sentiu frio e não estava coberto e sabia que tinha um cobertor aqui? Mas você estava com preguiça de sair da cama? Eu deveria dizer nós, porque também já fiz isso. Nós somos muito preguiçosos para sair da cama e caminhar 3 pés. Então você fica horas precisando ir ao banheiro, não se levanta para ir e... Se você está se sentindo miserável, é culpa sua. Deus diz: eu tenho te dado o que você precisa. Agora preste atenção. Eu já te dei o que você precisa através de Cristo para viver uma vida poderosa. Você não precisa viver em depressão, desencorajada, cabisbaixa, atravessando cada dia por um triz. Você pode ter a ajuda de Deus em tudo, mas você precisa orar. Você não pode fazer orações com falta de fé e dúvida. Você não pode ir diante de Deus cheio de condenação, se sentindo sujo, orar e esperar uma resposta. Precisamos entender isso. Sabe que existem muitas outras pessoas que constantemente vivem debaixo de uma nuvem de culpa e condenação? Essa é a sua companheira constante. Quando passam algo, o diabo faz de tudo para que cometa um outro erro e o ciclo começa. É um redemoinho de culpa. Você nunca conseguirá sair dele. E se você não souber quem é em Cristo e não tiver um bom relacionamento com você mesmo, é melhor parar tudo. Você não precisará fazer mais nenhuma oração sobre promoção, sucesso, prosperidade ou qualquer coisa. Você precisa parar tudo e você precisa estudar até descobrir quem você é em Cristo e até você ter certeza de vestir a justiça todos os dias da sua vida. Às vezes eu dou um exemplo. Eu fiz isso uma vez, mas hoje eu não tenho ele aqui de manhã.
Mas eu penso que é como se tivéssemos um casaco que ficou mais sujo que poderia ficar, está com aparência patética. E aí nós temos um lindo roupão, o qual uma rainha usaria. Esse roupão está disponível para nós, mas existem pessoas que vão e usam os velhos trapos de condenação, mesmo que o roupão da justiça tenha lhe sido dado. Não é por acaso que a Bíblia diz, vista-se da justiça. Nós somos parceiros de Deus, Ele nos deu, então vamos vestir? Você é em Cristo e até você ter certeza de vestir a justiça todos os dias da sua vida. Às vezes eu dou um exemplo. Eu fiz isso uma vez, mas hoje eu não tenho ele aqui de manhã. Mas eu penso que é como se tivéssemos um casaco que ficou mais sujo que poderia ficar, está com aparência patética. E aí nós temos um lindo roupão, o qual uma rainha usaria. Esse roupão está disponível para nós, mas existem pessoas que vão e usam os velhos trapos de condenação, mesmo que o roupão da justiça tenha lhe sido dado. Não é por acaso que a Bíblia diz, vista-se da justiça. Nós somos parceiros de Deus, Ele nos deu, então vamos vestir?